Livro de 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. E Deus colocou um título nesta pregação, um tema: o efeito do pecado, o efeito do arrependimento e o poder da oração. Amém? Vou estar lendo aqui na minha tradução, me acompanhe, verso 24. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custa nada. Então Davi comprou o terreno de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Tiago, capítulo 5, verso 16. Eu vou ler o verso todo, mas Deus me frisou mais essa parte B, mas eu vou ler tudo que está tudo dentro. Tiago, capítulo 5, no verso 16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e faça orações um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Está todo mundo é bênção. Glorifiquem ao Senhor, igreja, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor Deus, eis aí teu povo, Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Deus, me usar nesta noite para o teu povo, ó Pai, e para mim mesmo, Senhor. Pois eu sou o primeiro que preciso da tua palavra, Pai. Pai, que a tua palavra venha, Pai, a surtir, Senhor, um efeito, ó Deus, em cada um de nós, ó Pai, de forma a nos transformar, Senhor, aleluia, de forma, Senhor, a nos levar, Senhor, a mais perto de Ti, Senhor, de forma que venhamos a nos aproximar mais de Ti, ó Pai, que possamos assim, Pai, granjear essa intimidade contigo, meu Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pelos louvores, pelas orações, muito obrigado por este povo, ó Pai. E assim também já te agradeço por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra bem conhecida de 2 Samuel, que vai dizer que Davi foi contar ao povo, e ali desagradou a Deus pelas leis que eles tinham. E aí o profeta foi enviado até Davi e foi dizer a ele: escolha agora que mal você vai receber. E os 3 maus que Deus colocou para ele escolher foi fome, ou 3 meses fugindo dos inimigos, 3 meses fugindo do inimigo, ou 3 dias de peste na sua terra. Disse Davi ao profeta: que seja a mão do Senhor contra nós. E assim então começou a muito do povo de Israel morrer devido àquele pecado. E o que Deus colocou no meu coração, nesta palavra, é que você, homem ou mulher, dono de casa ou chefe de família, qual é a escolha que você está tomando pela sua família? Aqui Davi era rei de todo um povo, e por causa de um erro que ele cometeu, todo o povo padeceu. Todo aquele povo estava ali submisso ao rei, né? Primeiro a Deus, que ali, né, fazia com que Davi fazia as vontades de Deus, segundo o coração de Deus, né? E ali ele pecou grandiosamente contra Deus, mas quem sofreu foi o povo. Aí Deus
doce no meu coração o que nós estamos fazendo, a ponto de a nossa família e nossos familiares estar sofrendo por causa das nossas escolhas. Porque se você é um chefe de família, né, seja uma mulher, seja um homem, chefe de uma família, tudo cai sobre o chefe da família, as ações escolhidas pelas famílias. Sobre o caminhar do filho, sobre o andar do filho, da família. Tudo isso é responsabilidade. Eu sei que nos dias de hoje, o mundo está de tal maneira que parece que os filhos já nascem mandando, né? Está complicado. Mas ainda assim, o poder está sobre os pais. Como diz a palavra do Senhor, ensina teu filho no caminho que se deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Ainda que se você fizer o certo e o teu filho se desviar, as tuas mãos estão lavadas. E no meu coração está assim, ó, o problema é que as escolhas que nós escolhemos para a nossa família e nossos familiares pode repercutir um problema tão grande, até catastrófico na nossa vida, na vida da nossa família, que muitas das vezes nós mesmos não vamos passar por isso, como Davi, ele não passou, mas todo o povo submisso a ele sofreu e morreu muita gente por causa de uma escolha errada. Qual é a escolha que nós estamos escolhendo para a nossa família, para os nossos familiares e para aqueles que estão, né, ali, talvez debaixo de oração, talvez debaixo de uma submissão, ou de forma que alguns talvez te vejam como exemplo e você não está sendo um exemplo eficaz para aquele que te vê. Eu digo que eu aqui, trazendo esta palavra, se eu estiver trazendo alguma coisa que não seja da vontade de Deus, de forma errada, o povo que está me ouvindo e der crédito também erra. Ou melhor, pode sofrer as consequências. Estou querendo trazer um exemplo. Então, aleluia, a primeira coisa que nós, homens e mulheres, devemos nos preocupar é com as nossas escolhas. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos buscando? Qual é a oração que você está fazendo? Se é que você está orando. Porque Deus falou muito forte ao meu coração durante esta tarde sobre a oração. Até o fato de você não orar, você já está errando. Se Deus te deu alguma família, se Deus te deu pessoas para você cuidar, ou pessoas que dependem daquilo que você faz, até mesmo para viver bem, se você não ensina o caminho, se você não educa, se você não mostra a melhor coisa a ser feita, nós estamos sendo um mau exemplo. E assim cabe para todos nós também, porque a palavra vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. Automaticamente há pessoas que nos imitam porque reconhecem Cristo em nossas vidas. E se nós que estamos aqui em cima, por exemplo, como eu já dei o exemplo, se eu aqui não for um exemplo válido, eu posso estar também fazendo errado para algumas pessoas. Então veja que com grande responsabilidade, aquele que sobe aqui em cima, aquele que tem oportunidade aqui em cima ou aí embaixo, tem de trazer uma palavra, de trazer um louvor, de trazer uma colocação, dentro de uma oportunidade, de trazer uma palavra que pode não ser eficaz para alguém, a ponto de desviar uma pessoa. Deus me fez lembrar agora de um caso aqui nesta casa, de um homem que eu chamando ele para voltar para a casa do Senhor, ele falou assim: eu ouvi coisas ali que me desagradou, por isso eu não volto mais. Isso foi uma pessoa. Imagine nas outras igrejas e outras que nós não sabemos o que acontece. Quantas pessoas não voltam para a casa do Senhor porque ouviu alguma coisa que desagradou? Eu já ouvi tantas coisas.
quero dizer para você, igreja, que se está sendo falado aqui em cima na direção de Deus, ouça, mastigue, come este alimento, tire a melhor parte para você, o resto você joga no bolso furado, porque a palavra do Senhor ainda vai dizer que nós temos que a repreensão nos traz vida. Quando somos repreendidos e damos ouvido, nós não caímos naquela coisa, ou pelo menos temos força para não cair. Como disse também, repreenda o teu irmão hoje para que depois ele não caia. Ou também educa teu filho no caminho que se deve andar para que mais tarde ele não se desvie. Tudo está vinculado na mesma direção. O exemplo que nós estamos dando pode dar vida ou tirar vida lá fora, ou aqui dentro. Eu ouvi uma frase pela terceira vez, não lembro qual foi a última vez que eu ouvi. Quantas pessoas já colocou alguém no mundo? Ou quantas pessoas você já enviou para o inferno? Eu ouvi 2 ou 3 vezes essa frase. E a pessoa que falou, eu já enviei uma alma para o inferno. A ponto de ele, não lembro qual foi o acontecimento, que as ações que ele teve, fez uma alma se desviar, e esta alma foi para o mundo, e ela se perdeu no mundo. Eu não lembro que fim deu a esta alma. Pensa bem, os nossos exemplos, quais são? Deus, Ele está tratando com a igreja, nos dias de hoje, porque a igreja está matando mais do que quem está lá fora. Porque a palavra de Deus, se ela não for colocada da maneira certa, como Deus quer, nós fazemos muitas pessoas se entristecer, se afastar do caminho do Senhor e até causar morte espiritual. E Deus me deu esta palavra que muitos usam até para outras direções em questão de sacrifício. Mas aí a palavra de Deus ela vai completar sobre a questão do arrependimento. O arrependimento que traz vida, que é o segundo tópico que eu coloquei aqui. A partir do momento que você se arrepende de coração, você vai buscar fazer o que é certo. E o que está no meu coração aqui, nesta colocação, buscar fazer o que é certo, é o que muita gente às vezes não faz. Eu machuquei o meu irmão, mas foi porque ele mereceu, ele que volte. Eu machuquei o meu irmão, mas não vou pedir desculpa não. Eu falei uma palavra que incomodou aquela pessoa, mas ela tem que aprender a comer a feijoada, não é assim que dizem por aí? Aí eu te pergunto, como foi Jesus na face desta terra? Como foi que ele tratou os pecadores? Eu quero dizer aqui já de antemão, nós estamos aqui para buscar e adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o caminho que te leva para o Pai. Se você não reconhecer Jesus Cristo como o caminho que te leva, você não chega ao Pai. E para reconhecer Jesus Cristo, você tem que reconhecer todos os atos feitos por Ele e quais foram os exemplos dados por Ele, a qual muitos de nós ouvimos constantemente falar: Jesus morreu na cruz. Pô, é mesmo. Mas não tem mais nenhum sentimento de culpa por isso. Mas peraí, quem matou foi o Giovanni, por que eu vou ter sentimento de culpa? É porque ele morreu foi por mim e por você. O sangue que jorrou lá naquela cruz está jorrando até hoje sobre cada um que se arrepende dos seus maus caminhos, porque esse sangue nos lava, nos purifica, nos restaura e nos transforma em nova criatura. E se nós não reconhecermos este tão grandioso sacrifício, aleluia, glória a Deus, feita por Deus através de Jesus Cristo, porque maior sacrifício
sacrifício Deus fez em dar o seu único filho. Jesus foi obediente. Quantos de nós estamos trocando bênção por maldição? Quantos de nós estamos deixando de abençoar, ao invés de muitas vezes prejudicar alguém? Jesus deu vários exemplos na Bíblia. Aquela mulher adúltera, por exemplo. Senhor, esta mulher foi pega no ato de adultério. O que vamos fazer? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou nenhum. Mulher, cadê seus acusadores? Não ficou ninguém, Senhor. Eu também não vou te acusar. Enquanto tem muitos homens, eita glória, aleluia, Jesus. Enquanto tem muitos homens e mulheres de Deus que, em vez de orar pelaquela pessoa que está triste, cansada ou, sei lá, se afastando do Evangelho, está apontando: você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Que a partir de hoje, igreja, não venhamos a olhar para os erros dos outros, mas venhamos a olhar para o que nós podemos fazer pela vida dos outros. Jesus não te chamou como juiz. Ele não te chamou como acusador, porque já existe um, que é Satanás, o diabo. Este já está aí, tem muita gente querendo tomar o lugar dele na face desta terra. A pessoa errou, fala assim, que o Senhor cuide dele. Ele está na mão do Senhor. O que diremos nós, em vista do que já aconteceu com o povo de Israel? Lá em Coríntios vai dizer que errou o povo de Deus para que caísse? De maneira nenhuma. Antes, Deus os colocou debaixo ali do pecado, para que viesse a usar com todos de misericórdia. E se Deus quer usar de misericórdia na vida daquele que caiu, quem somos nós para acusar? Deus está cuidando, estruturando, restaurando. É o próprio crente, o homem de Deus, que está precisando muitas das vezes voltar às suas origens e entender o que nós estamos fazendo aqui na casa dele. Nós não viemos aqui por status, não viemos aqui com uma roupa mais bonita para nos apresentar, não. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer quem louva mais, quem prega mais, ou quem tem a melhor colocação em palavras, quem lê melhor. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que você alimente o faminto. Jesus quer que você dê roupa ao que está sem roupa. Deus quer que você ajude o que está preso, encarcerado, ore por eles. Deus quer que você ajude quem está enfermo. Deus quer que você ajude quem está precisando, para quem tem necessidade. Mas é verdade que hoje em dia, muitas das pessoas ajudam quem tem. Se eu ajudar a irmã ali, o retorno vai ser grande. E Deus vai falar: não ajude as pessoas esperando receber alguma coisa. Ajude aquele que não tem com quem te abençoar. Ajude aqueles que não têm como te estornar aquilo que você está fazendo por ele. Abençoa aquele que não tem nada. Abençoe aquele que com certeza não vai conseguir te retribuir. Porque nessa hora, quando você abençoa quem não pode te retribuir, quem te retribui é Deus. Mas se você abençoar ou ajudar alguém que pode te retribuir, a sua bênção já foi dada por aquele que te deu. Você não ganha nada. Aleluia. Deus, Ele tem dado estratégia. Deus, Ele tem dado estratégia. E neste momento, a qual Davi viu o problema
Eu estava lendo aqui a parte que Deus falou ao anjo, para. Essa parte ficou presa no meu coração. A leitura vai dizer que o anjo estava prestes a destruir Jerusalém. Destruir uma cidade. Deus falou, cessa, para de castigar o meu povo. Meu Deus do céu. Aí Davi foi lá, no campo de Araúna, fazer o sacrifício, como foi falado, para que viesse a aplacar a ira de Deus. Um sacrifício. Eu estava pensando sobre este sacrifício. Aleluia. O sacrifício que Davi fez não foi a causa simplesmente de aplacar a ira de Deus. As pessoas pensam às vezes que é uma troca. Tenta entender o que Deus colocou no meu coração agora, igreja. O que aplacou a ira de Deus sobre o povo não foi o sacrifício que foi feito no terreno lá de Araúna. Não, Deus não precisa disso. Mas foi para ensinar para nós que nós devemos fazer alguma coisa. Porque se nós não venhamos a pegar no pesado ou a fazer alguma coisa como exemplo, nós não aprendemos. E para que Davi ali viesse a aprender e nos dar um exemplo, ele tinha que fazer alguma coisa. Não foi ali o sacrifício feito no terreno de Araúna ali que parou a matança, que parou a ira de Deus, não. Mas foi quando ele se prontificou em fazer alguma coisa. A ação gerada dentro, o que eu vou fazer para aplacar a ira de Deus? O que eu posso fazer para mudar o coração de Deus? Diz a palavra do Senhor, eita agora, estou toda arrepiada aqui. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que se Deus falar que vai destruir uma cidade, mas se aquele povo se arrepender, temendo ao Senhor e buscando ao Senhor em espírito e em verdade, vou completar assim, espírito e em verdade, tem que buscar com todo o teu fôlego, com todo o teu coração, buscar com todo o seu eu. Senhor, se possível, leva a mim, meu Pai. Deus, a palavra de Deus vai falar que Deus, Ele muda o seu pensamento. Aquilo que Ele disse que ia fazer, Ele deixa de fazer por amor ao teu povo. Se arrepender de coração. E aqui eu vejo um arrependimento ao que foi feito pelo povo de Israel ali em Jerusalém. E quando ele botou o propósito no coração de agradar ao Senhor de alguma forma, para que, aleluia, Deus aplacasse a sua ira, Deus viu o que estava no coração dele, que era verdadeiro. O que era verdadeiro no coração de Davi. Porque a palavra vai dizer lá atrás que Deus rejeitou Saul porque ele não se arrependia. O que ele fazia, mas ele não se arrependia. Davi errou muitas vezes, mas Deus olhou para o coração de quem realmente se arrepende. E o que Deus quer de cada um de nós aqui, aleluia, é que nós venhamos a ter um coração como o de Davi. Um coração que se humilha, um coração que se arrepende, um coração, aleluia, voltado para o amor de Deus. Porque está certo que o ser humano é mau, todavia, é mau. O coração do homem, quanto mais ele vamos falar assim, quanto mais ele vive neste mundo, se ele viver mais para o mundo do que para Deus, o teu coração vai ser contaminado, vai ser constantemente mau. Quanto mais você se achega a Deus, mais
sobre o seu trabalho, sobre a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Mas ali, quando você não se arrepende, Deus, Ele é justo. Se você não me quer, vive tua vida, meu filho. Mas aí quando você se afasta de Deus, aleluia, a palavra do Senhor vai falar, aleluia, quem vive para Deus vive na luz, mas quem sai da presença de Deus vai para a escuridão, e o que tem na escuridão é só maldade, é só coisas ruins. Se você, aleluia, escolher Deus, Deus Ele vai te trazer para a luz. Tudo aquilo que não provém da vontade de Deus, Deus vai arrancar. Se tão somente você se arrepender, se humilhar na presença de Deus, é se humilhar mesmo, igreja. A igreja não sabe o que é humilhação. A palavra vai dizer, aleluia, meu Deus, que até os demônios tremem na presença de Deus. E nós nos achamos, eu estou aqui na presença de Deus, eu estou cheio, eu estou fazendo, eu vou fazer, eu faço e desfaço. Aí Deus abate e não entende. Eu vejo isso uma falta de temor. Muitas das vezes, não é assim, eu vou falar assim, não é. Tem gente que pensa que é até uma forma de se exaltar. Mas algumas pessoas perguntam para mim o que você é na igreja. Eu falo assim, eu sou o tapete da porta. Quem me conhece vai lembrar que eu falo isso sim. Sabe por quê? Eu não me considero grande dentro da casa do Senhor, eu me considero aqui o menor. Não é querendo me engrandecer, não. Eu não me sinto melhor do que ninguém aqui dentro. Eu me sinto tão pequeno diante de Deus, mas eu agradeço muito pela oportunidade que Deus tem me dado. Quando eu digo, como eu já disse várias vezes aqui, eu sempre prego para mim primeiro, porque eu sou o maior necessitado de todas essas coisas, porque se eu não aprender a viver o que eu prego, eu estou mentindo e estou agindo errado. E ainda assim que por muitas vezes a gente até relaxa, a gente tropeça, a gente às vezes acaba cometendo alguma coisa que a gente mesmo, que nós mesmos pregamos, e aí dói no coração. Quantas das vezes, por pequena que seja às vezes, uma mentira, você acaba contando. Eu estava até falando com minha esposa por esses dias. Eu não, assim, não foi bem uma mentirinha, mas foi uma colocação diferente, né, do que eu tinha falado. Isso me incomodou de tal forma sobre o assunto, que eu vim da onde eu estava até em casa. Meu Deus, se eu errei, me perdoa, se foi errado, me perdoa. Não foi bem uma mentira, foi uma colocação, entendeu? Então, mas doeu tanto em mim, que eu vi Deus ali, de certa forma, falando para mim, toma cuidado, porque às vezes uma colocação pode se tornar errada, diferente, pode se tornar uma mentira. E me incomodou tanto, que eu vim da onde eu estava até onde, chegando em casa, pedindo perdão a Deus. Deus, se eu errei, me perdoa. Me ajuda a não acontecer mais. Agora eu quero dizer o quantos de nós erramos dentro do nosso lar, na rua, no nosso trabalho, e não sentimos nada com isso. Sabe aquela palavrinha que não tem nada a ver? Realmente não tem nada a ver o que você está falando, ou pensando, ou agindo. Errou, se arrepende, pede perdão a Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Mas não deixa não. E eu menti, poxa, foi algo tão insignificante, não vai nem as raposinhas. Meu Deus do céu. Eu
sei que Deus está falando poderosamente comigo aqui, igreja. Toma esta palavra como um degrau na tua vida. Toma esta palavra como um patamar que você está subindo na tua vida. O que eu fazia de errado não posso fazer mais. Eu oro a Deus e clamo nesta hora para que as pequeninas coisas que fazemos errado venha surgir, feito como me surgiu dessa maneira. Porque quando somos repreendidos pelo Senhor, assim diz a palavra, somos repreendidos para não ser condenados com o mundo. Quantas das vezes erramos? Nós erramos muitas vezes sem entender. Você sabe qual é o erro mais, não vou dizer se é simples, não, mais fácil de nós cometermos? Deixar de fazer o bem para alguém. Eu não faço mal para ninguém. Eu conheço muitos que falam isso. Mas eu não faço mal para ninguém. Mas se você não fizer o bem, você também peca. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Quantos nos pedem ajuda? Eu não posso te ajudar, não. Quando chega até você, você pode ajudar. E não tem como não. Deus quer um povo forte, tratado, remido, restaurado, cheio do poder de Deus. Deus, Ele não quer qualquer um, não. Também não quer qualquer coisa, não. Deus, Ele quer o melhor. Deus, Ele quer o melhor. Você acha que qualquer coisa que você está dando para Deus é? Deus abençoa a noite, amém. Acordei, glória a Deus, amém, Senhor, obrigado. Às vezes não ora nem pelo alimento que chega dentro de casa. Não agradece porque as contas estão em dia, não agradece porque tem luz na casa, não agradece porque chega água na casa, não agradece porque os filhos estão com saúde. Poxa, quanto tempo tem, graças a Deus, que ninguém passa mal em casa. É bênção. Porque se ninguém passar mal, é menos dinheiro que gastamos com remédio. Mas ainda assim, que temos dificuldades e necessidades, filhos ou esposa, com necessidade e dificuldade, vamos dar glória a Deus também. Não pelo problema, mas porque Deus não permitiu coisa pior. Porque eu estava até conversando com minha esposa. Às vezes falamos de... Eu quero até aqui falar aqui, olha, Deus falou, bradou no meu coração aqui agora. O filho é arteiro, faz bagunça aqui só, briga com todo mundo. Meu filho é uma bênção, né? Não. Não é não, se ele faz essas coisas, ele não é uma bênção. Ele vai ser abençoado, sim, pelas suas orações, a partir do momento que Deus tomar ele e fazer as coisas boas. Ele é um abençoado. Ele é um santo de Deus, que é filho de santo, né? Não é assim que diz? O pessoal pensa que lá que eles são filhos. Não, nós somos filhos, porque Deus, Ele é santo. Santo é só um Deus. Eu quero dizer que não abençoo, para vocês não abençoar, não diga que meu filho é abençoado se ele está fazendo alguma coisa errada. Não. Se ele errou, ele errou. Porque senão você está falando que coisas erradas são bênçãos. Não é. Mas quando o seu filho acertar, diga sim. Meu filho é um abençoado. Ele fez isso aqui, foi uma bênção. Vamos começar a colocar as coisas no lugar certo. Minha família é uma bênção, sim. Está sendo abençoado, sim. Mas se cometeu erro, não. Isso daí não foi abençoado. Deus já me chamou a atenção desses tipos de coisas. E é um despertamento para a igreja, para quem está me ouvindo. Vamos colocar o que é justo. As coisas certas são certas. É bênção de Deus, é bênção de Deus.
Se está fazendo o que é errado, vamos orar para que ele venha a ser uma bênção de Deus. Vamos orar, louvar e glorificar a Deus para que ele venha fazer coisas abençoadas. Amém, igreja, sobre isso? Amém. Aleluia. A palavra vai dizer lá no verso 16, como eu li: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros. A oração que salva. Mas para a oração salvar, primeiro você tem que mostrar o pecado que você cometeu. Confesse os seus pecados. Eu sei que tem coisas que são feitas que às vezes é impossível de se contar. Mas sempre tem alguém que você pode contar para que te ajude em oração. E agora eu te digo, tome cuidado para quem você conta também. Veja se a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, para estar ouvindo certos tipos de coisa, para que você venha sim a ser ajudado em oração, para que você depois não venha ser apontado por outros por algo que você contou. A partir do momento que você primeiramente confessa para Deus, e alguém que realmente seja um homem de Deus que possa te ajudar em oração, a palavra vai entrar em vigor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem você considera justo hoje para orar por você? Aí agora você vai orar a Deus para que Deus venha te apontar quem é o justo e santo de Deus que pode ouvir os seus problemas e te ajudar em momentos de aflições. Uma pessoa que não vai trazer o seu problema para que outros ouçam e possam se denegrir a sua imagem. Porque muitos querem tomar o seu lugar. E tem muitos esperando somente um deslize seu. Para chegar e falar assim: você viu fulano? Você viu o que ele fez? O que ela fez? Não vi não, conta. Aí entra o fofoqueiro. Quero dizer para vocês, irmãos, para finalizar, vou até fechar aqui. Essa semana também Deus me chamou muita atenção numa palavra. Falou comigo assim, que na passagem quando Jesus expulsou aquela legião daquele homem e ele foi lançado para os porcos, Deus me despertou, não só nessa situação, como numa palavra que eu ouvi, de que até os animais dentro do nosso lar podem estar cheios de demônios. Eu lembrei agora de um testemunho aqui que eu ouvi hoje. Deixa eu ver aqui, se Deus falar, eu conto. Porque se os demônios saíram do homem e foram para a manada de porcos, por que você não acha que Satanás pode mandar um demônio para ficar te vigiando no seu lar? Através de um animalzinho. Quantas vezes você já passou perto de um animal e ele ficou todo oriçado, se assustando? Quantas vezes na rua, passando perto de cavalo pulando, dando coisa, a torta e a direita, ou bicho vindo na sua direção, e você sente aquele negócio ruim ali vindo daquele animal? Então você, como homem e mulher de Deus, começa a orar na tua casa: Senhor, a minha casa é do Senhor. Senhor, os meus filhos é do Senhor. Senhor, até os animaizinhos que estão aqui debaixo do meu teto é do Senhor. Tudo que eu tenho aqui na minha casa é do Senhor. Eu ouvi um testemunho hoje, veio no meu coração de novo, eu vou contar. Que até quem ora por nós temos que tomar cuidado. Por quê? Eu ouvi um testemunho hoje que falou o seguinte: certa mulher missionária, muito usada por Deus, assim pensava-se. Ela era uma mulher muito reconhecida na cidade. E esse pastor dela, toda vez que chegava um pregador novo, levava ele para orar por essa mulher pelo estado que é uma figura. E chegando lá, esse homem orou, a mulher estava meio que paralisada em cima do sofá, casa fedorenta, o marido também, uma coisa meio complicada. Vou cortar detalhes para ir direto ao assunto.
E esse pregador saiu de dentro da casa, o pastor lá começou a orar, louvar e fazer outros procedimentos. Ele saiu da casa e chegou lá fora e falou: Senhor. Aí ele foi e falou, né, o que a maioria dos crentes faz. Por que, Senhor, você permite acontecer isso? Como muitos perguntam aí fora, por que, Senhor, o Senhor permite tanta morte? Por que o Senhor permite tanta desgraça? Por que, Senhor, que você permitiu isso na vida desta serva? Aí Deus falou no coração dele: eu nunca usei ela. Pensa bem, uma pessoa que colocava a mão, a pessoa era curada. Uma pessoa que botava a mão em outras pessoas, ela saía melhor. É como se fosse milagres acontecendo. E Deus falou: eu nunca usei ela. Vai lá e fala que eu nunca usei ela. Aí ele foi lá, chegou na frente dela e falou assim: ó, Deus falou que ele nunca te usou, agora me conta o que está acontecendo. Ela começou a chorar e começou a balbuciar e abriu a boca e falou: há muito tempo atrás eu queria muito ser usado por Deus. Muito. Só que Deus não me usava. Aí, em certo momento, olha, estou toda arrepiada aqui, prestem atenção nisso, igreja. Em certo momento, na casa dela, apareceu uma presença que ela sentiu que não era de Deus. E essa presença falou assim, uma entidade: você quer ser usado? Eu te uso, te dou tudo o que você quer. Mas eu quero uma coisa em troca. O teu casamento é a vida do teu filho. E ela aceitou. E aí vocês entendem agora que aquela mulher, ela orava e as pessoas saíam bem, saíam transformadas. Veja bem que o inimigo, ele não tem poder de curar, mas o que ele coloca em você, ele pode tirar. Ele pode te fazer sentir uma dor de cabeça tão forte e usar uma pessoa para orar e essa dor de cabeça sair, porque o próprio inimigo que está colocando, ele vai e volta. E outras coisas do tipo. E aí aquela mulher confessou seus pecados diante do pastor e do pregador. E outras situações que aconteceu lá. E aí, para concluir, aí houve a oração. A oração, o arrependimento, e aí Deus começou a mudar e transformar a vida daquela mulher. E aí Deus começou a agir na vida dela. Então tome cuidado. Se você estiver sendo orado por alguém e você não contestar no teu coração que essa oração é de Deus, tome cuidado. Porque tem muitos lobos aí vestidos de ovelha. E o que eu quero trazer para você é o seguinte: você é o maior, como é que eu vou dizer assim? Você pode ser mais usado se tão somente você se deixar ser usado por Deus, buscar intimidade, orar em espírito e verdade, buscar a presença do Senhor. Sim, em algum momento você vai precisar de oração, sim. Mas ali você vai ter no teu coração a resposta se o que está vindo ao teu favor é de Deus ou não é de Deus. Então a oração muda e a oração do justo tem muito em seu poder. Amém, igreja? Fique com esta palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.